Senado derruba a lei federal que permite obtenção de status legal para imigrantes que usaram benefícios públicos. No Congresso, democratas querem eliminar a cota dos países para a obtenção do Green Card. Na Flórida, 2 famílias são flagradas aos socos e pontapés em parque da Disney por causa de uma foto. Alerta de saúde mental. Levantamento mostra que hoje mais de 1 em cada 6 moradores do país sofre com depressão. E tem festa junina à vista. A ONG da Flórida já convida brasileiros para o primeiro arraial do mês de junho. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma derrota para os imigrantes e para o governo democrata Joe Biden. O Senado americano derrubou hoje uma regra de imigração que pode prejudicar quem vai dar entrada no Green Card aqui no país. A partir de agora, quem usar os benefícios do governo, como o Medicaid, por exemplo, pode ser penalizado na hora de buscar o status legal. A Eloá Zen explica pra gente o porquê. Foi uma votação apertada, 50 a favor e 47 contra. 2 democratas definiram o debate a favor dos republicanos e contra os imigrantes no Senado. Com o resultado, a medida chamada Public Charge voltou a ser a mesma da era Trump. A partir de agora, quem usar os benefícios do governo vai comprovar que não consegue se manter sozinho no país e, por isso, será considerado um encargo, um prejuízo para os cofres públicos. Com isso, o candidato pode ter o processo de Green Card negado no país. Em dezembro do ano passado, Biden tinha derrubado essa medida que penalizava quem usasse os programas de assistência pública não monetários, como assistência nutricional suplementar, o Medicaid ou benefícios habitacionais. Agora, os agentes de imigração vão começar a analisar itens como idade, condições de saúde, nível educacional, status financeiro e até situação familiar para determinar se o imigrante tem condições de viver no país sem depender financeiramente do sistema público. Caso contrário, terá o pedido de residência permanente negado. Existe um apetite político em relação a imigrante e assistência pública, certo? Isso já vem da administração do Trump, que tentou fazer várias mudanças em relação a esse assunto, mas várias das medidas foram consideradas ilegais e inconstitucionais. A administração do Biden veio, mudou algumas coisas, mas ao mesmo tempo a coisa voltou aqui, porque os formulários já estão perguntando de novo desde o ano passado sobre educação, sobre parte financeira do imigrante, sobre a tendência do imigrante a usar benefício público, e para mostrar que isso realmente é um assunto muito em voga pela questão do que está acontecendo com a imigração hoje em dia, é o fato de 2 senadores democratas terem se juntado aos republicanos para passar essa medida no Senado. Enquanto isso, uma congressista do Partido Democrata apresentou um projeto de lei de cidadania na intenção de proteger e dar mais garantias aos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Entre as medidas está a proposta de eliminar a cota dos países para obtenção do Green Card, o documento de residência permanente. A proposta, elaborada pela democrata Linda Sanchez, da Califórnia, quer ajudar ao menos 11 milhões de imigrantes indocumentados que vivem nos Estados Unidos e contribuem para o crescimento do país. Com as medidas, seria possível fornecer aos Dreamers, trabalhadores rurais e imigrantes sem status em geral um caminho direto para a cidadania. O projeto tem 3 principais pilares: gerenciamento de fronteiras responsável e eficaz, crescimento econômico e força de trabalho fortalecida. As leis dariam, por exemplo, garantias de não deportação aos indocumentados que pagam impostos no país há 5 anos e passam na verificação de antecedentes, para que eles possam solicitar o documento para regularizar seu status. Há também proposta de mudar leis de imigração para fornecer liberação de trabalho para acompanhantes e filhos de pessoas que estão aqui com visto patrocinado, além de eliminar a cota dos países para a obtenção do Green Card. Segundo o Partido Democrata, que apoia o pacote de leis que irá à votação, a economia dos Estados Unidos depende dos trabalhadores imigrantes. Hoje, os trabalhadores estrangeiros são 17% da força de trabalho do país e os indocumentados, 5%.
Hora dos nossos flagrantes do dia. Entre os destaques tem uma cena que parece de Hollywood. Um motorista foge da polícia e leva o oficial pendurado junto. E tem também uma briga de duas famílias que disputavam o mesmo lugar para tirar fotos, isso na Disney de Orlando. Vamos ao nosso giro de notícias. As duas famílias queriam tirar foto na frente do icônico letreiro de 100 anos do Parque da Disney em Orlando. Mas o que deveria ser um momento mágico acabou virando uma confusão. Cerca de 10 pessoas trocaram socos, empurrões e pontapés. Vários visitantes filmaram a briga, que durou longos minutos. A polícia foi acionada e uma pessoa precisou de atendimento médico. Ninguém foi preso. Uma blitz de trânsito terminou em cena de Hollywood, em Iowa. As imagens mostram o motorista tentando fugir da polícia depois que o oficial descobre que ele tem um mandado de prisão. O agente Patrick McCarthy tenta impedir a fuga, mas acaba sendo levado junto. O oficial tenta segurar no teto do carro enquanto o motorista foge. Depois de alguns segundos, o carro passa por uma valeta e Patrick cai no chão. O policial foi levado ao hospital com suspeita de ter ficado paralítico. Já o motorista Dennis Guider foi preso. Uma tartaruga atravessando uma rodovia provocou um engavetamento em Panhandle, na Flórida. As imagens mostram uma picape parando de repente na pista. Vários carros que estão atrás tentam desviar sem muito sucesso. E o caminhão que está filmando a bagunça faz maior parte do estrago. Ele bate em vários veículos e acaba parando na grama. Para quem não viu a tartaruga, olha ela aí, no meio da pista. Por incrível que pareça, o animal escapou ileso. Ninguém ficou ferido, mas o delegado postou o vídeo na internet para alertar sobre os riscos de ações como essa. No próximo bloco tem um convite aos brasileiros para o primeiro arraial do mês de junho na Flórida. E o estado de Montana se torna o primeiro do país a banir o TikTok. Atenção, comunidade, agora uma reportagem para quem está com saudades da tradicional festa junina brasileira. A Just Love Foundation vai realizar no início do mês que vem a primeira festa da temporada e está convidando os brasileiros que moram na Flórida. Este será o segundo ano que a Fundação vai realizar a festa junina. A expectativa é que mais de 300 pessoas compareçam vestidas a caráter para se divertir, comer as delícias típicas dessa celebração e, claro, dançar quadrilha. Além da animação e de matar saudades do Brasil, a ONG também espera arrecadar fundos para ações sociais que envolvem crianças carentes. O Arraiá do Amor está marcado para o dia 3 de junho em Miami Beach. Para se inscrever, basta entrar no site eventbrite.com e procurar Arraiá do Amor 2023. Olá pessoal, estamos aqui hoje para convidar todos vocês e seus familiares para uma tradicionalíssima festa junina brasileira, que é o Arraiá do Amor. É isso mesmo, você não pode perder. A festa vai ser boa demais, comidinhas brasileiras típicas de festa junina, muita música boa, atrações musicais ao vivo para animar a festança, barraquinhas típicas para todas as crianças. Enfim, vocês não podem perder, os tickets estão sendo vendidos pelo Eventbrite. E além de se divertir nessa festança, você vai estar ajudando as crianças ao redor do mundo, fazendo o bem. Então vem pro Arraiá do Amor você também. Vem se divertir com a gente. A festa vai ser boa. Agora, mudando de assunto, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está considerando banir um item das escolas que vai deixar muita criança triste. São os leites com chocolate. Olha, o motivo é a quantidade de açúcar que essas bebidas possuem, como nos mostra na reportagem a Giovanna Locatelli. A intenção de proibir os leites achocolatados nas refeições para crianças nas escolas americanas está dividindo opiniões. Parte defende a proibição, alertando para os efeitos nocivos do excesso de açúcar no alimento, que contribui para o aumento dos níveis de obesidade infantil, uma preocupação antiga no país. Já a outra parte da opinião pública diz que as crianças passarão a beber menos leite caso a bebida seja retirada do cardápio das escolas. A decisão vai impactar quase 30 milhões de alunos nas escolas primárias e médias. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos deve decidir sobre o tema ainda no primeiro semestre do próximo ano.
O estado de Montana se tornou o primeiro dos Estados Unidos a banir totalmente o TikTok. A regra entra em vigor em 1º de janeiro do ano que vem. Na reportagem agora a gente te explica como vai ser possível essa manobra. A nova lei proíbe lojas de aplicativos como o Play Store do Google e App Store da Apple de disponibilizarem o TikTok para download no estado. Se as empresas violarem o bloqueio, será aplicada multa de $10 mil. Mas, segundo analistas, como a perseguição ao aplicativo no estado seria executada é uma grande questão. Controlar o uso do TikTok no território de Montana não vai ser fácil. As pessoas poderiam, por exemplo, baixá-lo antes da lei entrar em vigor ou fazer a operação em outros estados. O governador republicano Greg Gianforte não explicou como pretende executar o banimento total do TikTok no estado e disse que esse é um esforço para proteger seus habitantes da vigilância do Partido Comunista Chinês. O TikTok, que tem mais de 150 milhões de usuários nos Estados Unidos, é de uma empresa chinesa e já foi acusada pelo FBI de espionagem. A companhia disse que vai lutar contra a sanção de Montana e pelo direito de uso de seus usuários. Então tem uma questão de transparência algorítmica e também uma questão sobre a possibilidade de compreensão de como esses dados são tratados e se efetivamente eles seguem as boas práticas de segurança da informação e de tratamento de dados, portanto de privacidade. E o segundo ponto, que é um aspecto político. Na própria fundamentação do porquê da lei, a justificativa ela tem um conteúdo ideológico político que é até explicitado, né, para que os dados não sejam tratados pelo Partido Comunista Chinês. Então aí a gente tem um enviesamento político, tem um viés ideológico justamente numa dicotomia entre direita, esquerda, republicanos e democratas e assim por diante. Depois do intervalo, a gente fala sobre depressão, que, segundo um novo levantamento, hoje afeta mais de 1 em cada 6 adultos daqui do país. E saiba por que trabalhar em ambientes com condições injustas pode ter impacto negativo na sua saúde. Uma pesquisa apontou que trabalhar em ambientes estressantes e com condições injustas pode ter um impacto negativo à saúde. Pode provocar pressão alta e colocar sua vida em risco. Os médicos dizem que é uma resposta do corpo à pressão e à exposição crônica à discriminação. A Carla Marinho explica mais essa história pra gente. Ficar horas no escritório trabalhando sob pressão intensa e ainda sentir que é maltratado. Todos esses ingredientes juntos são a fórmula perfeita para desenvolver problemas de saúde. Um estudo apontou que o ambiente insalubre do trabalho pode alterar a pressão arterial, diminuir o fluxo de sangue e oxigênio para o coração e pode resultar em doenças cardíacas, como possíveis ataques no coração e derrames. Os especialistas chegaram a esse resultado depois de analisar 1.200 voluntários durante 8 anos. Os participantes não tinham pressão alta no início do estudo, além disso, não bebiam e não eram fumantes. No final da pesquisa, quase uma década depois, 319 pessoas relataram que desenvolveram pressão alta. Eles alegaram que o ambiente de trabalho apresentava condições injustas e com muita discriminação. Já entre as pessoas que trabalhavam em condições intermediárias, 22% apresentaram propensão a desenvolver pressão alta. Os especialistas disseram que o emprego deve ser considerado como um importante fator que afeta a saúde da população. É necessário que os médicos levem isso em consideração e que empregadores criem ambientes mais saudáveis no dia a dia, onde os funcionários possam ser ouvidos e valorizados, sem discriminação. Um relatório mostrou que uma condição preocupante está se espalhando muito rápido aqui pelos Estados Unidos, a depressão. Pelo menos 1 em cada 6 adultos sofre com esse problema que pode se tornar grave e precisar de tratamento médico. Cerca de 18% dos adultos dizem que estão profundamente tristes ou recebendo tratamento para depressão no país. E isso significa que 1 em cada 6 pessoas está sofrendo dessa condição. Um salto de 7% em relação a 2015, quando o Instituto Gallup começou a pesquisar o assunto.
Os jovens estão entre os mais afetados. Quase um quarto deles diz que está atualmente deprimido. Para muitos especialistas, essa condição aumentou no território americano por causa da pandemia de Covid-19, que forçou um isolamento social por um período prolongado. Os médicos lembram que a depressão precisa ser tratada logo no início para evitar crises e consequências piores. Só que os Estados Unidos enfrentam, junto com a crise de saúde mental, outro problema: escassez de médicos. O país precisa de mais de 8 mil profissionais de saúde mental neste momento, segundo a Administração Nacional de Recursos e Serviços de Saúde. E agora uma boa notícia. Cientistas já se encaminham para iniciar os estágios de ensaios clínicos para uma vacina universal da gripe. Segundo estudos, essa dose única é diferente das vacinas existentes contra a gripe. Ela poderia causar um significativo impacto nas futuras temporadas de influenza. Para os médicos, usando a mesma tecnologia mRNA das vacinas contra a Covid-19, as farmacêuticas Pfizer e Moderna podem estar pavimentando um novo caminho para a proteção da saúde no mundo todo. Essa dose seria capaz de prevenir contra todas as formas de gripe e até mesmo coibir o surgimento de novas cepas nos humanos. Os estudos já foram concluídos, assim como a fase de testes em animais, que teve resultados surpreendentes. Agora, para a fase de testes em humanos, os Institutos Nacionais de Saúde estão atrás de voluntários. Podem se qualificar pessoas de 18 até 49 anos. E no próximo bloco, a ONU diz ser possível reduzir a poluição plástica no mundo em até 80% até 2040. E a gente mostra os detalhes do logo da Copa do Mundo de 2026, revelado pela FIFA e que divide opiniões. A produção de plástico subiu muito nas últimas décadas, sobretudo dos chamados plásticos de uso único. E claro, os sistemas de gestão de resíduo não acompanharam esse ritmo. Em 2021, por exemplo, o mundo gerou 139 milhões de toneladas de resíduos plásticos de uso único. Mas, segundo as Nações Unidas, há uma luz no fim do túnel para que o planeta não afunde em poluição plástica. O Programa Ambiental das Nações Unidas acaba de lançar um relatório como um roteiro para ser seguido por países e empresas para reduzir drasticamente a poluição no mundo. Segundo a agência, com base nessas orientações, seria possível reduzir a poluição plástica em até 80% até o ano de 2040. Para isso, é preciso seguir 3 estratégias: reutilização, reciclagem e uso de materiais alternativos. A reutilização de materiais seria o ponto de maior impacto para manter uma economia circular, com pouco descarte. O relatório reforça ainda a importância do fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, que tornam mais barata a fabricação de produtos de plástico e desestimulam a reciclagem e o uso de materiais alternativos. Os combustíveis fósseis são a matéria-prima de quase todos os plásticos no mundo. No final deste mês, representantes de todo o planeta se reunirão em Paris para tentar criar um tratado internacional do plástico, na intenção de promover ações coletivas com foco na redução da produção e iniciativas de limpeza e descarte. Realmente, nós precisamos não apenas dos plásticos, mas repensar todo o processo de produção. Nós estamos usando muito mais planeta disponível e renovável do que nós temos. E também essa produção está sendo acumulada por pouquíssimas pessoas, pouquíssimas empresas e menor ainda o número de países. Portanto, a Organização das Nações Unidas precisa pôr o dedo na ferida. E a ferida não é somente plástico, a ferida é a produção mundial sendo apropriada por pouquíssimos países e pouquíssimas pessoas. A FIFA revelou o logo da Copa do Mundo Masculina 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. E o brasileiro Ronaldo Fenômeno foi o responsável por mostrar a marca pela primeira vez no evento realizado em Los Angeles, uma das 16 cidades norte-americanas que vão sediar os Jogos. Minimalista, o logo dividiu opiniões na internet. Muita gente criticou a falta de identidade visual dos países sede da competição.
Essa será a primeira vez que uma Copa do Mundo será sediada por 3 países. E também a primeira a ter 48 seleções, substituindo o modelo de 32 times que estava vigente desde 98. Muitas mudanças. Bastante. Gostou do logo? Divide opiniões. Dividiu opiniões. Um pouquinho sem graça, né? Divide opiniões. Mas vamos lá, tem quem goste. Tem quem goste. É que o brasileiro é mais do fuzuê, né? Mais cristiano. Gosta de mais cor, mais vida. É isso, gente. Bom, vamos mudar de assunto agora e ir para nossa previsão do tempo. Vamos colocar o mapa aí na tela para vocês. Olha só, em Boston, tempo encoberto, Nova York e Washington também. Em Norfolk, chuva prevista, mínima de 62. Na região da Flórida, gente, vai ter tempestade prevista em Jacksonville, em Tampa e Miami também. Nessa região, a mínima chega a 70. New Orleans, a previsão é de mais tempestade e em Houston o sol aparece entre nuvens. Olha, Brownsville tem chuva aí, máxima de 90, mínima de 75. San Antônio, o tempo está encoberto, sol entre nuvens, mas faz calor, viu? 92 graus de máxima. El Paso continua o tempo encoberto, calor também, máxima de 91. Chuva forte em Albuquerque, mínima de 54. Phoenix, aquele sol brilhando forte, intenso o dia todo, máxima de 91, bastante calor. Em Las Vegas, olha, o calor aí também bastante forte, viu? 96 graus de máxima, apesar do tempo estar encoberto com sol entre nuvens. Na costa da Califórnia, São Francisco e Los Angeles, sol entre nuvens e mínima aí de 55 nessa região. E olha, agora a gente vai viajar junto com uma dupla que virou uma sensação na internet. Uma vovó de 93 anos e um neto. É que os dois juntos conseguiram conhecer 63 parques nacionais dos Estados Unidos. Quer saber como essa aventura começou? Então olhe agora na reportagem. A dupla bateu o recorde na segunda-feira, visitando o último parque da lista, Samoa Americana, no Pacífico Sul. Mas essa história entre Brad e Joy começou muito atrás, há exatamente 8 anos. We didn't speak to one another after my parents' divorce. Brad contou que depois que os pais se separaram, ele perdeu contato com a avó e eles ficaram praticamente 10 anos sem se ver. Foi quando ele descobriu que a avó estava doente e fraca e pensou em se reaproximar do jeito que ela fazia quando ele era pequeno, levando a parques nacionais. A aventura da vovó e do neto começou nesse momento e não parou mais. Eles viram búfalos, baleias, ursos, subiram em montanhas. Eu nunca pensei que andaria no topo de uma montanha gelada, desabafa Joy. Desde 2015, eles já rodaram todos os 63 parques nacionais do país. A vovó, orgulhosa de 93 anos, conta que apenas tinha viajado para a Flórida e que não conhecia mais nada. E diz que se não fosse o neto, ela ainda estaria sentada na porta de casa. Eles rodaram os Estados Unidos e agora planejam ir além, conhecer o mundo. Joy garante que as vistas espetaculares e as belezas naturais são as curas para qualquer dor ou incômodo no corpo. So, say yes, just take one step frontwards and then you're on your way. Alguém duvida dessa receita de sucesso? A dupla virou sensação na internet com mais de 70 mil seguidores. Linda essa história, né, Evelyn? Maravilhosa. Demais, adorei. E é com essa história inspiradora de avó e neto que a gente se despede de vocês. E claro, a gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você fica agora com mais um episódio da 6ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã.